Esse definitivamente não vai ser um vídeo fácil de gravar, porque hoje, terça-feira, dia 29 de maio de 2023, Maduro, o presidente atual da Venezuela, acabou de se encontrar com Luiz Inácio da Silva Lula, o nosso presidente. E agora, vamos para a introdução desse vídeo, que eu sei que é o que realmente importa. Nas décadas de 50 a 80, a Venezuela se encontrava exatamente assim. Prédios altos, hotéis luxuosos, grandes projetos de infraestrutura sendo feitos. Ele sustentava o segundo maior PIB per capita do subcontinente. Os venezuelanos tinham o título de maior consumidores de uísque do mundo. E para finalizar, sua economia crescia em média dos anos 50 aos 80, 4,3% ao ano, com um desemprego de 10%. Ah, e eu ainda esqueci de falar que a Venezuela era chamada de Venezuela Saudita, por conta de ser o país com maior reserva de petróleo do mundo, estando na frente da Arábia Saudita, do Canadá, de todos os países do mundo. Os venezuelanos tinham o maior poder de compra da América Latina, quase 3 vezes mais do que os brasileiros. Só que todo esse cenário, ele mudou no ano de 1998, ano em que um ex-militar chamado Hugo Chávez é eleito presidente da Venezuela. Hoje, a Venezuela se encontra com 96,2% da população na pobreza, sendo que 79,3% da população vive na extrema pobreza, com uma inflação de 3.365% em 2019 e 2020, e com um salário mínimo de incríveis 130 bolívares, sendo que 130 bolívares é equivalente a 5,2 dólares. E depois de eu te falar tudo isso, de como a Venezuela era antes e de como ela tá agora hoje em dia, a pergunta que fica é: como, em 25 anos, a Venezuela saiu de uma tremenda prosperidade para um país totalmente falido, onde, sem brincadeira aqui, vale mais a pena você limpar a bunda com dinheiro do que com papel? E a resposta para essa pergunta, ela é simples. Tá na história e também na gestão dos governantes Hugo Chávez e Nicolás Maduro, na qual governaram a Venezuela nos últimos 25 anos. E o ponto é o seguinte: o bolivarianismo, que é como Chávez e Maduro se autodenominam, tinha como princípio um Estado extremamente grande e altamente intervencionista. E é exatamente aqui que mora o problema de tudo. Para você ter uma ideia, no governo de Hugo Chávez, que durou de 1999 até 2013, após ter morrido de câncer, foi aprovada uma lei na qual se chamava Lei Habilitante. E essa lei, só para você ter uma noção, permitia que o presidente legislasse por decreto. Em resumo, o presidente ele podia aprovar várias coisas sem mesmo passar pelo legislativo, podendo assim tomar decisões da forma que ele quisesse. E a consequência disso tudo foi de simplesmente Hugo Chávez ter o poder para implementar o chamado socialismo de 21. Sendo que, a partir disso, ele distribuiu terras, ele pegava dos que eram possantes da terras, de 3 ou 4 terras, e falava exatamente o seguinte: se você não me der essa terra, se você não vender para o seu inquilino, você vai pagar uma multa de 40 mil dólares. E se você não pagar essa multa de 40 mil dólares nos próximos 5 dias, eu vou confiscar essa terra. E essa mesma lei, ela deu a possibilidade e o poder de Hugo Chávez também estatizar todas as reservas de petróleo. Para não falar todas, a maioria, vai. Mas, lembrando que o petróleo, ele era a riqueza do país. Ele também estatizou setores inteiros da economia,
E a conclusão disso foi que em 2000, o PIB da Venezuela dependia já de 80% das exportações de petróleo. Em 2005, diminuiu um pouquinho, para 79,5% das exportações de petróleo. Agora, em 2009, voltou a aumentar. A porcentagem já era de 90,8%. E em 2013, o PIB da Venezuela dependia 95,3% de exportação de petróleo. E acontece que, como a gente já viu no vídeo anterior, que investir de forma ofensiva, que é concentrar seus investimentos em uma única coisa, ou até mesmo alavancar demais seus investimentos, pode fazer com que em momentos ruins sua sobrevivência esteja em jogo. E aí foi em 2013 e 2014 que o preço do barril de petróleo despencou. Caiu absurdamente de $100 para $40, fazendo com que o PIB total do país, da Venezuela, também caísse muito. E aí, a partir disso, só foi ladeira abaixo. Primeiro, porque eles estatizaram tudo. Segundo, porque o câmbio disparou. A inflação chegou a 686%. E aí o que eles fizeram? Tentaram congelar os preços. E a gente já viu, o mundo já viu, que essa estratégia definitivamente não dá certo, fazendo com que os produtos que estavam na prateleira do mercado não existissem mais. E com isso, fazendo com que o peso médio de 64% dos venezuelanos caíssem 11 quilos. O nível de corrupção da Venezuela também aumentou muito, fazendo com que a Venezuela fosse o país mais corrupto do Ocidente. E depois da gente entender tudo isso que eu comentei aqui com vocês, a segunda pergunta que fica é: será que agora o Brasil vai se tornar uma Venezuela? Até mesmo porque o Lula acaba de receber em Brasília Nicolás Maduro. E eu de verdade sinto em lhe informar, mas existe sim a possibilidade do Brasil virar uma Venezuela. Se o Lula, o atual presidente do Brasil, fazer uma estatização em massa de empresas e de setores econômicos aqui no Brasil, como Chávez e Maduro também fizeram na Venezuela. Se o governo também começar a passar a ideia de que os ricos e as empresas são os malvadões da história, sendo que, no Brasil, os pequenos empresários, os pequenos negócios, eles empregam 72% da nossa população. Há a possibilidade do Brasil também virar uma Venezuela se existir muita corrupção no governo, como já deu indícios no governo Lula que isso existe. E também se existir uma lei habilitante, na qual daria poder para o Lula cumprir o seu propósito, como ele mesmo disse, que é trazer o socialismo aqui para o Brasil. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país tão de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Bom, e esse foi mais um vídeo no canal da Solis Negociantes. E eu de verdade espero que você não torça mal pela Venezuela e nem pelo nosso Brasil. Porque afinal, a gente quer que eles prosperem porque eles estão do lado da gente. É legal se Chile, Argentina, os países que estiverem próximos a gente prospere, porque aí a gente também vai estar num ambiente que seja mais fácil de prosperar. Eu acredito que as histórias do passado, elas servem muito mais para a gente aprender com os erros que já aconteceram e assim a gente poder evitar eles de uma forma que não doa na nossa pele, sabe? Só mais uma coisa, se você for deixar seu comentário aqui, não vem querendo brigar. Vem com a mentalidade aberta para discutir e talvez aprender muito com as pessoas que também estão comentando aqui embaixo. Então é isso. Eu espero que eu tenha deixado bem claro as ideias e do que aconteceu com a Venezuela, dela ser um país tão rico e ir para uma falência absurda. E esse foi o vídeo.
Eu espero que você realmente tenha gostado e deixa aqui nos comentários o que você acha que pode acontecer. O que você achou da história da Venezuela, de ser um país tão rico e ir para uma falência tão extrema? E se você acha que, de fato, o Brasil pode virar uma Venezuela. Bom, e se você ficou até aqui, se você quiser, assiste esses 2 vídeos aí, que a gente tá dando o máximo para entregar um conteúdo que realmente te passa o entendimento sobre um determinado assunto que a gente escolher falar. Tamo junto.